Olá, pessoal. Estamos aqui de novo para mais um episódio do nosso novo canal de comunicação, esse podcast que a gente deu o nome carinhoso de Na Cozinha, que é justamente para a gente conversar assuntos relativos à especialidade da proctologia, mas assuntos que têm muito do nosso dia a dia, que estão assim corriqueiros e correntes assim na cozinha da nossa casa mesmo. Quando reúne familiar, sempre tem aí um assunto de intestino, sempre tem aí um assunto de novidades em relação a isso. Então, o nosso objetivo aqui é trazer informação para vocês, sempre baseado em evidência, mas de uma maneira bem na cozinha. Hoje eu tenho assim uma grande amiga, um prazer de estar aqui com a Adriana. Vou deixar a Adriana se apresentar. A Adriana é, como todas nós, empreendedora. A Adriana é mãe, é dona de casa e ela vai ter umas coisinhas aqui para contar para a gente. Bem-vinda, viu, Adriana? Obrigada, Fernanda. Obrigada pelo convite, né? E eu, como mãe, né, mãe de duas meninas, tenho o dia agitado, corrido, ainda tenho trabalho. Então, assim, é bem complicado o dia a dia da gente, né? Não é? Demais. E como que concilia, né, Adriana, junto desse dia a dia que a gente tem que, além de arrumar uma boa alimentação, uma boa educação alimentar para a gente, também para as filhas, né? E É. muitas vezes tomar esse cuidado, né? Primeiro, gente, para quem não conhece a Adriana, ela é empresária na área farmacêutica. Então, ela tem muita coisa para conversar com a gente sobre essas novidades também que foram surgindo nos últimos tempos, né, Hoje em Adriana? dia a gente tem bastante coisas que auxiliam no dia a dia, né? Mas, assim, eu como mãe, é, há 11 anos, então, assim, para mim no início foi meio difícil de você entender como que é o dia a dia de uma criança. Só que como eu venho de uma cultura familiar que já é daquela base, café da manhã, almoço, café da tarde, janta e tudo assim no devido contexto tradicional, eu acho que eu consegui introduzir isso para as minhas meninas, né? Uhum. Então, assim, o dia a dia delas é bem controlado. Porém, a gente está sujeito a rotina, cair na rotina, a se exceder um dia ou outro. Mas eu procuro seguir aquela regra. O arroz, o feijão, a A comida de verdura, a comida verdade. de verdade. Ótimo. E como é que foi assim para você ensinar para as meninas suas, né? E por você também, algumas coisas que a gente deve evitar, e algumas coisas que a gente não deve deixar de alimentar todos os dias. Como é que você conseguiu que elas entendessem isso? Primeiro, né? Vamos falar a idade das suas filhas. É 11, a Ana Clara e a Maria Fernanda, 8 anos. Fernanda, eu vou falar uma coisa que eu falo para todas as mães. Elas chegam às vezes por causa da farmácia, né? Às vezes chega perto de mim, pergunta, vira e fala assim: como que você consegue fazer suas meninas comer tanta verdura e fruta? Aí eu falo assim: o que você alimenta? Eu acho assim, a gente transfere para filho tudo que é bom e tudo Uhum. que é ruim, E com tudo que é ruim. certeza. É, o Tanto assim, exemplo arrasta, né? com certeza. Então, assim, eu nunca fui obcecada a alimentação perfeita para elas. Eu sempre segui assim, eu não quero apresentar doce muito cedo, mas não questão de que eu acho errado um doce ali. Mas eu acho que é porque o paladar delas é criado quando é pequeno. Então, Exatamente. tanto que a minha mais velha, de 11 anos, conheceu o doce com quase 2 anos de idade. A hora que veio a Maria Fernanda, Mais já cedo. apresentou com 1 ano. É, Porque tinha a outra que já já entregava o comia. doce para ela. Então, assim, tanto que você vê que o perfil de uma é um pouco diferente da outra. Uhum. Mas lá em casa a rotina sempre foi o arroz e o feijão. Né? A comida tradicional, uma verdura refogada, uma carne e salada. Uhum. Fruta em abundância. Eu sempre tive isso. E Uhum. eu tenho uma coisa assim comigo, por exemplo, o Breno, meu marido. Ele ama comer jiló. Eu não gosto. Mas eu acho assim, quando você transfere para criança que você não gosta, que você odeia, eu acho horrível falar odeio para comida, né? Mas a criança, ela aprende a comer, elas comem. Eu não Uhum. como. Elas nunca me viram comer, mas eu sirvo. Então eu Uhum. acho assim, essa introdução para mim é a mais importante.
E a rotina, eu tenho uma pessoa assim que me ajuda muito, então ela segue a minha rotina. Então eu consigo introduzir isso. Sábado e domingo, a gente sempre almoça também, janta também. iFood, essas coisas, é uma vez na semana, né? A gente já começou a se perder também, sabe? Já chegou o momento da gente, às vezes, se perder, começar a pedir 2, 3 vezes na semana um iFood, e a gente não, opa, vamos parar que tá errado. Tudo é o hábito, Tudo né? é o hábito. E as suas meninas, então, nunca tiveram nada de problema intestinal, assim, que Não. é uma das coisas que as mães também queixam muito, né? Nunca. De intestino mais preso e tudo. A Ana Clara, quando ela nasceu, na amamentação, foram 10 meses de amamentação que eu consegui introduzir, né? Ela ficou, acho que uma semana com cólica. Mas aí a gente vai se olhar o que a gente estava fazendo, eu estava comendo uma coisa errada, Entendi. entendeu? Aham. Então tinha muito a ver comigo. É. Então é por isso que eu falo, a alimentação, a mãe, ela tá ali na hora de amamentar, na hora de introduzir. A gente sempre procurou e procura E na hora de dar os exemplos dar também, os né? exemplos. E me conta aqui, no seu dia a dia, você consegue almoçar com elas todos os dias? Todo dia. Almoço. Às vezes, agora, assim, uma de manhã, outra à tarde, a gente não almoça junto. Uhum. Mas a gente almoça sempre no mesmo horário. E o bendito lanche da escola, como é que você Ai, faz? Esse daí é o pior. Não Vou é? te falar. Aham. Quando eram mais novas, quando tava no maternal, no infantil, eu fazia o lanche e levava. Agora já tem aquela modinha, vou comprar meu lanche. Aham. Assim, eu não sou muito paranoica com isso, não. Né? Ainda mais que elas alimentam muito bem. Uhum. Mas eu tô percebendo que estão procurando lá na escola um lanche que é mais pro doce. Então aí isso daí me preocupa. Entendeu? Acho que talvez esses conceitos, né, que já foram passados desde o princípio, tentar transferir na hora de pedir o lanche, né? É. Mas também tem que ter as opções mais saudáveis também, né? E que às vezes a gente percebe que não tem, Não tem. né? E quando vai conversar com o pessoal da cantina da escola e tudo é muito, porque não tem saída, né? Não tem saída, é isso que eles falam. Então, Não eu tem. acho que é uma coisa que a gente precisa educar dentro de casa e aí exigir que a escola também tenha ali, não precisa fazer grande quantidade, mas que tenha a opção, né? De um alimento mais saudável, de uma fruta, de um suco certeza. natural, né? Porque senão fica muito caixinha demais, né? Muito açúcar, né? Desnecessário. É o suco deles, tudo. Bolo de chocolate. Por que não tem um bolo, né? Mais saudável, Mais saudável. um pouco. Não tem problema ser um bolo. É, Não é? tem muitas opções Tem. hoje, né? E também, falando assim das meninas, eu também tenho a inflamação intestinal, né, Fernanda? Então, assim, isso me deixa mais atenta. Uhum. Eu vim descobrir tem uns 4, 5 anos, né, mais ou menos. Eu tinha umas cólicas, não sabia o que era. Uhum. Então, com isso, eu fui tirando também um pão. Aí acaba elas também não comendo. Uhum. Elas optam muito pela fruta de manhã. Mas assim, a gente vai se controlando. Aham. Só que a introdução na escola, eu acho mais difícil para mim. Uhum. Entendeu? Mas elas, assim, tentam, como se diz, contornar. Elas pegam um pão de queijo. Ao invés, eu falo assim, ó, tá com vontade de comer um bolo, pega uma vez na semana. Uhum. A gente tenta conversar nesse sentido, tá? Esses hábitos eu acho que são muito legais, assim, de ter e lembrar de conversar sobre isso, né? A alimentação, ela é muito, igual você falou, é muito do exemplo. E uma outra coisa que a gente vê, um erro muito comum, às vezes o pai e a mãe querer que a criança coma todo o prato que colocou, né? Ah, tem. E isso tem a ver também que às vezes Tem a mesmo. criança não serviu o prato dela, né? Então, por não ter capacidade mesmo, né? Pela idade, ou por não ter o hábito, às vezes já tem idade e não tem o hábito. Então, eu acho que aí tem duas coisas importantes para a gente tocar. A primeira coisa é que a criança não tem que comer todo o prato, principalmente porque não foi ela que colocou, mas ela tem que saber identificar a saciedade. Ó, não quero mais porque já estou satisfeita. Porque, né? E comer um pouquinho de tudo que foi colocado, né? Então, E colocar um pouquinho de tudo
e exigir que pelo Isso- menos experimente um pouco de tudo, né? Eu acho que Isso é é por muito aí. interessante, porque, assim, eu, com as minhas meninas, eu vi fases. É muito interessante. Fases de comer mais e comer uma menor quantidade de verdura, né? Aí eu respeito. Porque eu comecei a perceber que era um momento. Às vezes era uma semana. Ah, eu quero só um arroz, o feijão, a carne e uma salada crua. Não quero a verdura cozida. Eu comecei a respeitar isso nelas. E, de repente, você falava assim, será? A mãe fica preocupada, né? Será que meu filho vai deixar de comer verdura? Não, passava uma semana ou 10 dias, mais ou menos, voltava ao normal. Então, assim, eu acho o respeito com a quantidade e com o que quer é muito interessante. Desde que esteja dentro do padrão, né? Mas elas, assim, a verdura crua, presente demais, eles nunca abandonaram. Sempre foi. E até meio exagerado, assim, no sentido, adoram, amam, né? E lá a gente não tem nenhum problema. Graças a Deus, Fernanda. Suplementação de vitamina, assim, eu falo porque, né, você tem muito acesso, né? Demais. E como é que é essa suplementação? Você faz suplementação para as crianças? Você Faço. acha importante? Muito, melhorou demais. Inclusive, a Ana Clara, a mais velha, ela tinha muito problema de rinite, né? E, assim, isso me incomodava. E quando eu comecei a suplementar elas, repor vitamina D, né? Todos os dias, né? E comecei a introduzir os probióticos, nossa, foi outra, Melhorou tudo. demais, muito. E, inclusive, assim, o intestino dela sempre foi muito bom, né? Muito. Nunca tive problema com o intestino preso. E eu já fui mais pro probiótico para ajudar na imunidade, né? Porque a rinite já tem muito a ver. E elas usam, melhorou. A Ana Clara tomava antibiótico, acho que uma vez ao mês, parou. Então, assim, isso vai ajudando mais e mais as meninas a ter mais, assim, uma vida, como se diz, saudável, né? Existe uma crença popular aí, né, que o pessoal fala assim, dá vitamina, já que não tá comendo, né? Eu acho que não é bem por aí, né? Acho que a vitamina, ela é um suplemento, né? É, Então, assim, tem que estimular, de fato, as escolhas é. das crianças, né? Elas entenderem que a alimentação faz parte de tudo, né? Não é só ali, tem que comer por obrigação, mas a gente precisa disso e esse hábito a gente adquire nessa época da vida mesmo, né? Na infância. E claro que tendo oportunidade de almoçar com adulto, principalmente com pai e mãe, isso é melhor ainda, né? Porque vê o exemplo e acho que isso É ajuda rotina. demais nessa É. rotina. Mas que não tem dúvida que a suplementação eu vejo também lá em casa. Assim, depois que eu comecei a suplementar os meninos, como que diminuiu as infecções Diminui nessa muito. época, né? E a rinite mesmo, impressionante. Como que tem essa ligação mesmo. Às vezes a alimentação nem tá tão boa, muito por isso, né? Assim, pela idade, pelas fases de vida. Fala as crianças, igual o meu menor, né? Que tá 4, 5 anos, às vezes passa por uma época que diminui a quantidade de variedade de verdura, de fruta, né? Mas mesmo assim, nessa época, com a suplementação, a gente consegue segurar bem a questão das infecções, né, Adriana? Assim, Diminui demais. diminui. Demais. A Ana Clara, assim, é visível. Depois que eu comecei a suplementar. Mas é muito. E a outra questão também, que às vezes mãe fica com medo, é tipo assim, não é nem que não tá comendo direito. Tá comendo bem, eu não vou suplementar porque vitamina engorda. Eu Não queria tem que você nada a ver. explicasse. O Explica isso pessoal pra tem nós essa também. mania, né? Não, a vitamina é só o complemento mesmo da necessidade, porque a gente não consegue ingerir todos os dias a necessidade diária. Você não consegue ter a vitamina D, a B12, né? Você não consegue a quantidade necessária diária. Então, aí você tem que suplementar. E essas vitaminas não engordam de forma alguma. Isso é uma super É uma crença popular, um crença. mito. E, inclusive, isso acontece muito lá na farmácia. O pessoal chega aí, às vezes, vem com receituário e tem essa dúvida. É. A gente sempre explica.
Não, vitamina não engorda. Uhum. É porque, igual você falou, né, Fernanda? Que tinha antigamente, quando não alimentava, vinha com alguns suplementos. Aí vinha com aqueles que abrem o apetite. Uhum. E já não são vitaminas. É. É outro tipo de tratamento, né? Aí Aham. isso sim que vai fazer. Mas as vitaminas não engordam. De De jeito jeito nenhum. nenhum, Muito né? pelo contrário, fazer bem, porque vai melhorar tudo, vai melhorar seu organismo, a sua alimentação boa, com a vitamina boa. A tendência sua é permanecer com o estado, como se diz, bom, saudável, né? E para engordar, de forma alguma. Ô, Adriana, você comentou agora mais cedo que a gente descobriu, né? Que você descobriu essa inflamação intestinal. E depois que você descobriu, você acha que essa mudança de alimentação, você conseguiu fazer essa mudança nessa época de uma maneira mais tranquila? Eu falo por causa desse seu dia a dia corrido. Assim, quando eu descobri, porque o que mais causa a inflamação em mim, que eu percebi, que foi, na época até você me orientou, né? Que era a questão da alimentação, muito glúten, né? Eu fui cortar o glúten. Mas assim, eu não zerei. Eu acho o radicalismo ali, pra mim, não ia dar muito certo, porque eu sou muito apaixonada por um pãozinho, por exemplo. Só que assim, eu cortei o máximo que eu poderia. E é bem nítido a melhoria. E falar que foi fácil, não é. Não é. Mas aí você pensa na dor que eu sentia, no incômodo diário. Eu ficava mal-humorada, Uhum. né? Tinha dia que eu tinha cólica, assim, que eu não sabia o que que era, até descobrir o que que era. Eu vi o tanto que é bom você ficar bem o dia inteiro. Então, assim, entre comer um pão e não comer, eu prefiro ficar sem comer. Porém, eu gosto. Então, eu falo assim, não, hoje eu vou comer. Eu sei que vai me dar um incômodo depois. Mas já é esperado. Então, não exagere, né? Come, só É tudo satisfaz um pouquinho. o controle de danos ali, né? Tudo. Eu falo muito isso, assim, quando a gente descobre que tem alguma intolerância alimentar, alguma inflamação, eu falo demais, assim, a gente não pode viver por conta da doença. Então, tudo eu não posso. Não, você pode tudo, só que aí tem que ver aquela hora que vai ser conveniente ou não, né? Porque na balança, o que estiver te fazendo mal, e te limitando, é melhor naquele momento você evitar, né? E também eu acho que vai muito também, igual você falou. Às vezes eu tô bem controlada, não tô sentindo nada já tem um tempão, aí você vai olhar, como que até o aspecto das fezes, né? Te determina se você tá bem ou não. Aham. Então, assim, hoje eu vou comer. Às vezes eu como 2 cafés da manhã, aí eu já sei que eu tenho que parar. Eu tenho que voltar à minha rotina. E hoje Porque provavelmente não dá. deve te fazer menos mal do que fazia antes, né? Bem menos, Porque bem o menos. organismo vai ficando assim, vai dando um detox, né? Vai limpando mesmo. Tanto que eu tô te falando, assim, às vezes 2 dias que eu fizer isso, eu sei que eu não posso o terceiro dia. Eu tenho que voltar à minha rotina. Aham. Eu Mas dá adoro pra um bolo. viver numa boa, Dá, adoro um né? bolo. Não, eu comi o bolo agora de tarde, pronto. Uhum. Já me satisfaz, né? Eu acho que é muito isso, é a gente entender e abraçar essas É o que condições é. que poderiam te limitar como um motivo para você comer mais saudável, né? Para você desenvolver outros hábitos mais saudáveis. Isso acaba tendo repercussão na família toda, Todinha, né? todinha. E não se limitar mais do que já tem a limitação mesmo do sintoma, né? É de vez em quando, lógico, não, hoje eu vou comer porque é vida também, né? Então a gente não tem que ir para esse lado e negar a coisa, Não. né? É igual as meninas, às vezes, igual assim, elas adoram doce. É uma coisa que realmente lá em casa é o pior pra mim. Uhum, Mas, assim, eu não vou negar. uhum, Tanto que ela já chega perto de mim, eu posso agora, aham, né? Então, assim, elas já sabem. Às vezes lá tem mais quantidade de doce, mais quantidade de pão, mais quantidade disso, e elas não já querem. não quer. Tá lá. Mas Uhum. já preferem uma salada, preferem uma fruta. E é igual a mim, ao Breno também, que é desse tipo, que adora mais essas comidas. Então aí acaba seguindo a cultura mesmo, né? E ficando uma coisa mais E leve. ficando. E eu com esse problema que eu tive, que eu tenho, né? Uhum. Acaba a gente introduzindo outra coisa também junto, né?
Isso é muito bom. Muito. Água, que eu não era de tomar muito. Como que faz diferença, né? Faz muita diferença. Eu tinha o costume de ficar o dia inteiro sem tomar uma água. Chegava, tomava água só à noite, né? Então, aí, para elas vão na escola, eu ponho a garrafa de água para elas e falo, ó, você toma água, na hora do recreio, vocês põem outra água. E chega, eu pergunto, tomou água? Elas falam assim, tomei uma garrafa. Não, tá bom, mas tenta tomar mais. Porque se você não falar, elas não vão aprender. Não vai aprender. Não aprende. Ninguém fala, né, na verdade. Ninguém fala. A importância da água, do alimento, é tudo, né? É tudo. Ai, Adriana, queria ficar conversando mais um tantão aqui. Mas pode chamar mais. Nós vamos fazer mais, com certeza. Então, pessoal, hoje foi esse episódio que nós conversamos muito dessa questão da alimentação dentro da nossa família, os efeitos que isso tem para a gente, para os filhos, para o futuro dos filhos, e para o controle, né, principal, assim, da qualidade de vida e da nossa saúde mesmo. Foi um prazer estar aqui com a Adriana, né? Obrigada, então, eu que agradeço. Esse foi o nosso terceiro episódio aqui do podcast, né, do Na Cozinha. Agradecer mais uma vez o apoio da Botânicos, né, nesse nosso novo projeto. E vamos para o nosso próximo episódio. Um abraço, pessoal. Um abraço, pessoal.